Estevão, do Palmeiras, revela-se provocou jogador do Corinthians após polêmica em clássico. A joia do Verdão quebrou o silêncio sobre o lance que gerou uma grande polêmica no clássico. O Palmeiras colou na liderança do Campeonato Brasileiro. Na noite da última segunda-feira, o Verdão venceu ao Corinthians e chegou aos 26 pontos, um a menos do que o Flamengo. A partida contra o rival foi definida logo no início do segundo tempo. Após Rafael Veiga marcar em cobrança de falta, o zagueiro Vitor Reis, surpresa na escalação titular, definiu o jogo com uma cabeçada. Pouco depois, aos 18 minutos, em uma confusão entre os jogadores, Veiga acabou expulso pelo árbitro Anderson Daronco por conta de um empurrão sobre Rodrigo Garro. Estevão conta bastidores. O jovem Estevão esteve no centro da polêmica que resultou no cartão vermelho apresentado para o meia. O atacante, de apenas 17 anos, tentou um drible sobre Garro e sorriu após a bola ser afastada para a lateral. Entretanto, o meia do Corinthians não gostou da atitude e encarou a joia alviverde, o que gerou a revolta de Veiga. Para defender o companheiro, o camisa 23 tomou a atitude extrema. Após a partida, Estevão abriu o jogo e descartou a intenção de provocar o adversário. Ali há um clima de jogo, não foi provocativo, é o meu futebol. Algo normal que eu sempre faço, nada provocativo. Acabou pela cabeça quente no momento, mas não sentíamos a pressão, explicou. A personalidade eu sempre tive, desde a base. Isso é muito importante, minha família trabalhou muito a minha cabeça para isso e hoje estar jogando um derby como titular estou muito feliz, acrescentou Estevão. Rival do Flamengo oferece salário de 3 milhões de reais por mês para fechar com Gabigol. Jogador está em fim de contrato e pode sair ainda neste mês de julho. Saída. O Flamengo já se prepara para perder o atacante Gabigol, considerado um dos atacantes mais badalados do futebol brasileiro. O camisa 99 não deve renovar e uma saída pode acontecer muito em breve. No Brasil, recentemente, 3 clubes demonstraram um forte interesse. Os primeiros deles foram Palmeiras e Cruzeiro, seguidos pelo Santos, que chegou a oficializar uma oferta. Mesmo na Série B, o Peixe fez uma proposta para acertar a volta do jogador, que acabou recusando. Ao que tudo indica, o jogador pode acertar um contrato ainda mais vantajoso. Flamengo e Gabigol. Isso porque, conforme apurado pelo jornalista Samir Carvalho, do UOL Sport, junto a uma importante fonte do Santos, um clube do Brasileirão teria oferecido um contrato de 3 milhões de reais por mês ao jogador. A informação, inclusive, seria do próprio staff do atacante. Entretanto, até o momento, ainda não foi revelado qual equipe ofereceu estes valores, apesar dos principais interessados já serem conhecidos. Enquanto isso, Gabigol segue no Flamengo. Contratado em 2019, o jogador marcou época no rubro-negro, sendo considerado por muitos como um dos 3 maiores ídolos da história do time. Revelado pelo Santos, o jogador de 27 anos ainda soma passagens por equipes como o Inter de Milão e Benfica. Gabi também soma 18 jogos pela seleção brasileira com 5 gols. Palmeiras responde oferta do Norwich por Vanderlan e define planos para a lateral. A diretoria do Verdão não perdeu tempo e respondeu à nova oferta que chegou da Inglaterra por uma joia da base. Os bastidores do mercado da bola estão agitados com a abertura da janela de transferências no futebol europeu. Nos últimos dias, o Palmeiras recebeu proposta para negociar mais uma joia da base. Em 2024, além de se despedir de Endrick, vendido ao Real Madrid, o Verdão acertou as vendas de Luiz Guilherme, para o West Ham, e Estevão para o Chelsea. Agora, outro nome entrou na mira do velho continente. Nos últimos dias, o Norwich da 2ª divisão da Inglaterra entrou em contato com a direção alviverde para discutir a contratação de Vanderlan. Com contrato até dezembro de 2027, o lateral esquerdo tem multa rescisória de 90 milhões de reais. Palmeiras responde oferta da Premier League. Segundo informações publicadas pelo site Globo Esporte, a intenção do clube inglês era contratar o jogador, de 21 anos, por empréstimo. No elenco profissional desde 2021, ele soma 63 jogos com 1 gol e 6 assistências. Conforme o GE, o Palmeiras não tem a intenção de negociar Vanderlan. A direção comandada por Leila Pereira não quer vender e muito menos emprestar o lateral, que desperta interesse de outros clubes europeus. Acho que o Palmeiras está bem de finanças, não precisa vender mais jogadores, afirmou o técnico Abel Ferreira em recente entrevista. Na lateral esquerda, o Verdão conta com 3 opções. Além de Vanderlan, as alternativas são Piquerez e Caio Paulista. Na última segunda-feira, o jovem ingressou na vaga de Gabriel Menino, atuando na ponta esquerda.
Em 2024, o jovem acumula 14 partidas, sendo 6 delas como titular. Atitude de Daronco em Palmeiras x Corinthians irrita Abel Ferreira. Técnico palmeirense comentou em entrevista que o árbitro foi muito rigoroso durante o clássico. Palmeiras vence Corinthians. O Palmeiras conquistou um resultado importante na última segunda-feira 2, no clássico contra o Corinthians. A equipe venceu o rival pelo placar de 2-0, no Allianz Parque pelo Brasileirão. Mesmo com o resultado positivo e o time alcançando a vice-liderança da competição, o técnico Abel Ferreira ficou insatisfeito durante a partida. O árbitro Anderson Daronco comandou o clássico e foi alvo de críticas por parte do treinador palmeirense. Ele se mostrou insatisfeito com a atuação do gaúcho. Abel Ferreira não concorda com a atitude de Daronco. Abel Ferreira reclamou o rigor de Daronco, isso porque ele expulsou Rafael Veiga no segundo tempo por agressão em Rodrigo Garro. Ele deu um tranco no corintiano durante um empurra-empurra perto da linha de fundo. O lance também envolveu Estevão. Na súmula após a partida, o árbitro considerou que o jogador palmeirense empurrou o adversário, com uso de força excessiva fora da disputa de bola. Achei o Daronco extremamente rigoroso, não o conhecia assim, até porque é um árbitro que sabe que a parte física entra, disse Abel. Em entrevista coletiva, há um comportamento antes de um jogador contra um jogador nosso. Aí ele vai e dá uma peitada. Na minha opinião, ele, Daronco, foi muito rigoroso e eu vou ficar mais atento. Há alguns fenômenos em algumas arbitragens de algumas equipes que estão me deixando preocupado, finalizou o treinador palmeirense. Gabigol tem situação definida em rival do Flamengo na Série A, confira. Atacante de 27 anos tem sido sondado por diversos clubes brasileiros e não deve permanecer no Flamengo na próxima temporada. Flamengo e Gabigol. Uma das grandes novelas desta temporada tem sido o futuro de Gabigol no Flamengo. Isso porque o camisa 99 não deve permanecer no Mengão na próxima temporada. Logo, diversos clubes brasileiros como Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, Corinthians e Santos demonstraram interesse em contar com o atleta. No entanto, um dos times acabou fechando as portas para Gabriel Barbosa. Segundo a entrevista de Pedro Lourenço, presidente do Cruzeiro, Gabigol não vai ser contratado pelo Cruzeiro. Além disso, o mandatário do clube mineiro afirmou que nenhum outro jogador será contratado em 2024. Destino de Gabriel Barbosa. Com isso, o novo clube de Gabigol ainda segue incerto. Após recusar a renovação de contrato com o Flamengo, o atacante pede um salário de 3 milhões de reais mensais. Logo, a alta pedida de Gabriel Barbosa acaba afastando possíveis clubes que desejariam contar com o jogador. No entanto, o Palmeiras acaba se mostrando como um futuro mais provável para o camisa 99. Por outro lado, a direção alviverde impôs que o salário de Gabigol no Palmeiras seja igual ou menor do que os 2,2 milhões de reais oferecidos pelo Flamengo para renovação de contrato. Em resumo, Gabigol não recebe muitas oportunidades sob comando de Tite. Na temporada de 2024, o atacante soma apenas 16 jogos disputados com 3 gols marcados.